Oculta nas águas de Florida Keys há uma das maiores experiências científicas da Terra. O único laboratório submarino do mundo, o Aquarius. 6 aquanautas se preparam para uma extraordinária missão científica marinha. Viver e trabalhar durante 10 dias, não como visitantes, mas como moradores deste magnífico mundo aquático. Profundezas. Vida submarina. Após 16 anos, o laboratório conhecido como Aquarius parece pertencer ao fundo do mar. Do tamanho de um ônibus escolar, ele repousa sob 19 metros de água salgada corrosiva. Os pesquisadores descrevem o Aquarius como uma estação espacial dentro do nosso próprio planeta. Ele está num enorme banco de areia perto da costa da Flórida, chamado Santuário Marinho Nacional de Florida Keys. O Aquarius se tornou parte do maior recife de corais da América do Norte, o terceiro maior sistema de barreira de corais da Terra. Como muitos recifes no mundo inteiro, este vem morrendo ano a ano. Os estudos desenvolvidos a bordo do Aquarius visam a compreensão deste frágil meio ambiente, uma das fontes de sustento de vida do nosso planeta. Quando puserem os tanques no compartimento, não se esqueçam de passar a corda sobre eles. Eu vou mostrar a vocês como fazer isso depois. É preciso ser um cientista de alto nível para ter a honra de passar 10 dias a bordo do Aquarius. Antes de os pesquisadores entrarem neste santuário marinho, eles enfrentam uma semana de treinamento intensivo. Tentamos manter esta área desobstruída. As equipes de aquanautas que visitam a estação fazem estudos que envolvem desde o recenseamento dos peixes até a química do oceano e a fisiologia humana. Esta nova tripulação quer descobrir se um dos maiores recifes de corais do mundo vai viver ou morrer. Esta é uma ocasião muito especial para nós. Passamos talvez 1 ano e meio treinando para essa tarefa e então... O cientista-chefe Pete Edmonds, da Universidade Estadual da Califórnia em Northridge, recepciona a equipe de aquanautas. Os processos que causam esses eventos... O programa Aquarius é operado por um grupo de técnicos do Centro Nacional de Pesquisa Submarina, que fica na Universidade da Carolina do Norte, em Wilmington. Precisamos saber como os recifes de coral vão reagir. E é aí que entra este projeto. Se nós... O Dr. Ove Hegerberg dirige um dos maiores programas de pesquisa na Grande Barreira de Corais da Austrália. Ele vai liderar a equipe de aquanautas a bordo do Aquarius. Ao seu lado estarão Pete Edmonds e a bióloga doutora Ruth Gates. Resumindo, nós queremos ver onde a temperatura da água está causando sérios defeitos genéticos. No mundo da ciência marinha, esta missão equivale a uma viagem no ônibus espacial, particularmente para estes jovens pesquisadores. Joshua Idjad era aluno de Pete e está trabalhando na sua tese de doutorado em ecologia marinha. Como os outros, ele é aquanauta pela primeira vez. Eu posso dizer que ser convidado para esta missão foi, sem exagero, a realização de um sonho que eu tinha há muito tempo. A formanda Sarah Lee está começando seus estudos para o doutorado. Ela será a única mulher da tripulação. Vai ser muito legal, porque eu nunca tive oportunidade de fazer um trabalho extensivo nessa profundidade. Para Bill Legat, que passou 7 anos trabalhando na Grande Barreira de Corais da Austrália, esta será sua primeira chance de realmente viver num recife. Talvez existam no máximo 1000 pessoas no mundo que já fizeram isso e fazer parte desse projeto, fazer uma pesquisa que você adora, ver o oceano 24 horas durante 10 dias, é uma experiência incrível. Sou o Dr. Karanopoulos, vou fazer o seu exame neurológico. Espero que dê certo. Sim, estou vendo. Um médico da Marinha examina todos eles e vai monitorar toda a missão, pronto para qualquer emergência.
Os aquanautas precisam aprender a reconhecer os limites e a resistência de seu corpo, porque vão entrar num meio ambiente perigoso. Enquanto eles são submetidos aos exames finais, a equipe de apoio abastece o Aquarius. Alimentos desidratados são transportados em tambores de aço conhecidos como casulos. Os mergulhadores levam tudo o que precisarão para sobreviver e se distrair durante 10 dias nas profundezas. Estas são as fitas, os DVDs e a câmera digital e uma série de parafernálias eletrônicas que eles vão usar. Em geral, uma missão de 10 dias exige cerca de 50 casulos pressurizados. Aqui está. Pessoal, vamos precisar de mais. Tudo bem. Em geral, tudo de que precisam desce antes da missão. E por causa da corrente, eles descem pela corda que fica presa ao habitat. Dá trabalho levar isso para baixo e para cima. Alguns dos moradores estão curiosos em relação aos novos visitantes. Mais de 130 espécies de peixes vivem nas redondezas. Segundo a ciência, o Recife de Coral é um dos ecossistemas mais complexos que existem. O Aquarius é alimentado por um cordão umbilical de cabos que ficam ligados ao flutuante de apoio. O flutuante gera ar, retransmite as comunicações e fornece energia. Depois de testado e com o sistema em funcionamento, o Aquarius está plenamente operante e pronto para a tripulação. Este é o equipamento que torna possível a verdadeira ciência. Em outras palavras, é muito seguro. Há estudos confiáveis sendo feitos no habitat. O líder da equipe, Ove Hergurber, avalia a complexidade da missão. É um ambiente potencialmente muito perigoso. Tivemos uma boa semana de treinamento e estamos prontos para lidar com uma série de situações que esperamos que não aconteçam. Mas, seja como for, no fundo, eu espero que dê tudo certo. O Aquarius é incomparável porque os aquanautas não emergem nunca durante a missão. Os mergulhadores convencionais são limitados pela profundidade e pelo tempo que podem passar sob a água antes da descompressão. Mas os aquanautas usam uma técnica chamada mergulho de saturação e só fazem a descompressão no fim da missão. Isso lhes dá completa liberdade para trabalhar sob a água o tempo que for necessário. Mas essa vantagem também pode significar perigo. Ou seja, eles não podem se aproximar da superfície. Se fizerem isso, o sangue ficará cheio de nitrogênio, um problema conhecido como embolia gasosa. No final do período sob a água, eles precisam suportar o longo e às vezes perigoso processo de descompressão a bordo do Aquarius antes de emergir. 15 metros? É, 15 metros. E o tempo de mergulho? 37 minutos. No mergulho convencional, sabemos que a superfície é um local seguro. Chegue à superfície, boie e estará salvo. Mas no mergulho de saturação, a coisa é diferente. Para mim, esta foi a parte mais assustadora, saber que estou lá no fundo, olhando para cima e ter consciência de que não posso subir de jeito nenhum, a menos que as coisas fiquem pretas.
Na manhã seguinte, a equipe faz os preparativos finais. Bom, isto fica assim. Os cinegrafistas do Science Channel dão à equipe uma câmera para documentar sua estada. Vemos se a bateria está aqui dentro. Sei. E aí, Betty? Cuide da equipe na superfície. Eu me encarrego disso lá embaixo. A missão começa com um cumprimento mágico. O último contato com a Terra antes de começar a jornada até o novo lar. Pete lembra os objetivos ao se despedir. Segurança, trabalho em equipe e dados. Ouve e eu levamos a sacola amarela. Os tubos estão na sacola vermelha? Estão. Chegou a hora de os aquanautas assumirem seus postos. Eles explicam como pretendem abordar o Aquarius. Então vamos checá-las em 2 equipes até o final do mergulho. E depois vamos nos encontrar no hábitat e entraremos juntos. O plano da equipe é ficar entre o hábitat e a linha do perímetro. Adeus, céu. Adeus, luz do sol. Adieu, Le Grand Bleu. Le Grand Bleu. Os mergulhadores entram no Aquarius por um portal especial, ou seja, através de uma bolha entre o oceano e o hábitat criada pela pressão do ar. Se a pressão interior for menor que a da água em volta, o local será inundado. É por aqui que os mergulhadores entram e saem da água. Aqui está a abertura por onde se vê a água azul turquesa do Caribe. À direita há uma bancada onde fazemos algumas das experiências mais molhadas. Há uma experiência em andamento com uma colônia larval. Mais à direita temos uma coisa da maior importância. O chuveiro de água doce, onde nos lavamos. Assim a gente não fica com a água salgada na pele o dia todo, o que poderia causar problemas. E aqui temos 2 painéis de alta pressão que regulam o ar pressurizado que entra no hábitat e que é convertido para baixa pressão para vários usos aqui dentro. Eu vou passar por aqui. Esta porta nos separa da entrada submersa. Ela é automática, a gente não precisa empurrar com as mãos. À esquerda temos o vaso sanitário. Vocês já sabem para que serve, todo mundo tem um em casa. À direita, temos as pias higiênicas que usamos para escovar os dentes, lavar o rosto, fazer a barba, as coisas do dia a dia, não é? Já esta área aqui é semi-úmida. Se precisamos fazer alguma coisa que envolva um pouco de água salgada, fazemos aqui. O Wolf montou o computador aqui, que fica conectado à internet. Mais para cá, no alto, à esquerda, ficam todas as bebidas quentes, a comida. Mantemos tudo arrumado porque existem 6 pessoas vivendo num espaço muito pequeno. Esta é a nossa principal comunicação com o mundo externo, a conexão com a internet. À direita, a parte elétrica, as luzes externas, válvulas para controlar nosso suprimento de ar, a mesa da cozinha e a vigia. Dá para ficar um tempão só olhando por aquela janela. Esta é a área de comunicação dos técnicos Mark e James, que trabalham aqui. Eles têm fones para se comunicar com os caras na mesa de controle. Também podem bater papo ou enviar e-mails informando coisas como qualquer problema médico. O último aposento é o quarto. São 6 beliches amontoados num espaço pequeno. Os auxiliares da equipe, por um acaso, dormem na parte de cima. E daí vem o Wolf e o Bill. O Mark e o James preferem ficar embaixo para qualquer emergência. Assim que chega, a tripulação começa a trabalhar, preparando as experiências que vão estudar os primeiros estágios do ciclo de vida da colônia de coral. O trabalho dos aquanautas, assim como sua vida, é constantemente monitorado por uma mesa de controle externa. Tudo que tem a ver com a segurança e o funcionamento do Aquarius passa por aqui. Tudo é controlado 24 horas por dia, 7 dias por semana. No Aquarius temos 4 câmeras. Na área principal, observamos os aquanautas para ter certeza de que estão confortáveis e tudo está funcionando direito. Na entrada, eles são observados quando chegam e saem para os mergulhos e temos 2 câmeras externas.
Aqui vemos a parte a este bordo do Aquarius. E esta é a área de segurança para uma situação de emergência. Se acontecer qualquer coisa no Habitat, todo mundo deverá vir para cá. Se porventura algo der errado no Aquarius, um alarme tanto sonoro quanto visual dispara. A mesa de controle tem o apoio de 2 técnicos, cujas funções são imprescindíveis. Mark Hausbeck e James Stolacek são os anjos da guarda do Aquarius. E aqui está o nosso comandante. Um homem que ficará aqui o resto do dia. A primeira coisa que fazemos quando saímos é verificar o habitat. Inspecionamos tudo para ter certeza de que todos os sistemas estão funcionando direito. Depois, ajudamos os cientistas com o plano de mergulho para garantir que seja seguro. Assim, sempre sabemos onde estão e quanto tempo ficarão fora. Sabemos o que pode ser feito de forma segura e tentamos facilitar isso para que possam trabalhar. É a coisa mais importante para nós. É para isso que estamos aqui. Nós temos sempre que cuidar das válvulas. Nós não queremos que elas emperrem ou congelem, então sempre limpamos tudo. Se percebemos qualquer sinal de falha, tratamos de resolver depressa para evitar que aconteça. Há uma constante batalha para evitar a corrosão causada pela água do mar em algumas das válvulas. Então, verificamos constantemente. Tentamos mantê-las o mais limpo possível. Os peixes dançam em torno de James enquanto ele faz seu trabalho. Embora pareçam estar atentos aos seus movimentos, eles só estão aqui atrás do almoço grátis. Muita comida acaba flutuando enquanto o Aquarius é limpo. Estou convencido de que a ciência do tipo exploratória e expedicionária é muito importante. A oportunidade de passar todo esse tempo embaixo d'água é importantíssima para realmente compreendermos muitos dos processos e eventos que ocorrem nos recifes. Não daria para trabalhar dispondo apenas de 1 hora por dia. Mas no Aquarius há um mundo todo novo. Nosso tempo é ilimitado, não só para executar um estudo, mas também para observar coisas que normalmente nem mesmo cogitaríamos. Somos cientistas de sorte. Dispomos de um habitat sob água igual a nenhum outro no planeta. Podemos passar longos períodos nas profundezas. E é muito divertido. Nem imagino como é ter um emprego de verdade. O foco desta missão é o coral. As colônias de corais são fundamentais ao sustento da vida do nosso planeta, assim como os pantanais e as florestas tropicais. E todos estão sob intensa pressão devido à poluição humana e ao extrativismo exagerado dos recursos. Os recifes de corais são um ecossistema verdadeiramente fantástico que se estende através dos oceanos tropicais do mundo. São ecossistemas muito antigos, dominados por corais pétreos, e esses corais fornecem superfícies duras, além de recantos e fendas onde outros organismos podem viver. Esses ecossistemas talvez sejam iguais ou até mais diversos que as florestas tropicais. O coral parece uma planta, mas não é. Na verdade, é um animal que executou um truque estranho, convidando uma planta para viver dentro de seus tecidos. E o resultado dessa simbiose, uma planta e um animal que vivem juntos, gera a capacidade de produzir calcário. Isso permite que construam estruturas enormes, como os recifes que vemos na Flórida e a Grande Barreira de Corais. Os recifes de corais enfrentam muitas ameaças agora. Quando o mar é contaminado por esgoto ou pelos agrotóxicos que escoam da terra, infelizmente, os bancos de corais são afetados. Esse é um dos principais motivos pelos quais os recifes de corais estão se deteriorando.
Mas o maior perigo talvez seja o aquecimento global e o aumento da temperatura do mar. Infelizmente, para os corais, eles vivem muito próximos da temperatura máxima que podem tolerar, então só é preciso um pequeno aumento nessa temperatura para matá-los. O objetivo da nossa missão este ano se concentra em saber como a mudança do clima global, particularmente o aquecimento do oceano, afetará a capacidade de recuperação dos corais. Todos os anos, numa certa época, quando a Lua está devidamente alinhada, os corais desovam. Alguns liberam ovos e esperma e outros larvas minúsculas. As pequeninas larvas à deriva nas correntes se instalam no fundo e passam por uma metamorfose, transformando-se num pólipo, uma espécie de botão. O pólipo de coral não tem órgãos, apenas simples camadas de tecido celular. Esses tecidos segregam um esqueleto de calcário. Camada após camada, como os andares de um arranha-céu, o pólipo constrói um novo nível de rocha de coral. Elas foram chamadas de catedrais do mar, as maiores estruturas feitas por animais neste planeta. Estamos tentando determinar como o aumento da temperatura vai afetar as larvas de corais que são liberadas. E podemos usar o Aquarius para coletar amostras dessas larvas no momento em que são liberadas pelo organismo que as produziu. Coletar as larvas esquivas requer criatividade. No mundo da ciência marinha, alta tecnologia nem sempre é a melhor opção. Para mim, metade da graça consiste em projetar a ferramenta certa para a tarefa exigida. Evidentemente, essa não é a coisa mais óbvia a se fazer, usar uma meia-calça, ralos e alguns tubos com buracos. Ninguém espera usar essas coisas num laboratório de ciências, mas é a ferramenta perfeita para este projeto. E então, já estão terminadas? Estão todas prontas. No Aquarius, a tripulação está ocupada com uma fonte inesgotável de entretenimento. Olha só aquele ali. Está vendo? É, estou. É enorme. Você vem tomar uma xícara de café, olha pela janela e tem sempre alguma coisa acontecendo. Uma barracuda passa nadando, você vê um cardume ou alguma outra coisa pela janela. É ótimo. Nada supera isso. É o melhor hotel do mundo. Observamos os peixes se alimentando. Vemos grandes cardumes de barrigudinhos. E grandes predadores, como um robalo ou uma barracuda, aparecem e avançam contra os peixinhos que se dispersam. Então há sempre o que se ver o tempo inteiro. Como naqueles desenhos em que os peixinhos são comidos pelos peixes maiores, que são comidos por outros ainda maiores. Você vê isso várias e várias vezes. A gente nunca se cansa. Não esperávamos ser observados com interesse. Alguns peixes bem grandes se aproximam da janela. Alguns com 1,20 m ou 1,5 m e ficam ali durante horas nos observando. Ficam perto da janela. Olham aqui para dentro e ficam mais interessados quando estamos perto da vigia. Você não precisa de televisão, é incrível. Um desfile interminável. Absolutamente incrível. Esta é a parte emocionante e que todos aguardavam, instalar as armadilhas. Aqueles corais lá embaixo estão à nossa espera, prontos para liberar as larvas. A ideia é encontrar uma colônia de corais e ajeitá-la dentro da armadilha, prendendo a meia embaixo do tecido. A armadilha deve flutuar.
Com cuidado, removemos o tubo, injetamos algumas bolhas de ar e depois recolocamos no lugar. Ela precisa flutuar suavemente. Depois, amarramos o cordão num substrato não vivo. Um pedaço de cascalho ou de coral já serve. Embora hoje esteja calmo, pode haver correntes bem fortes aqui e a gente corre o risco de perder todas as armadilhas. Os seres humanos sempre sonharam em viver no mar. A pesquisa de hábitat começou nos anos 50, por volta da mesma época do programa espacial, quando os médicos da Marinha começaram a testar os efeitos da imersão profunda em seres humanos. O explorador submarino Jacques Cousteau começou a construir uma série de hábitats chamados Conshelf. Ele estabeleceu um recorde em 1965, 6 homens a quase 100 metros durante 21 dias. A Marinha norte-americana também entrou no negócio de moradias subaquáticas. Em 1964, eles lançaram seu primeiro hábitat, que também era um laboratório marinho. Uma câmara de 12 metros com a forma de um charuto, onde 4 aquanautas passaram 11 dias a 58 metros perto de Bermudas. As primeiras missões fizeram experiências com combinações diferentes de gases inaláveis: oxigênio, hélio e nitrogênio. O objetivo era reduzir os riscos de que as perigosas embolias chegassem à corrente sanguínea dos aquanautas durante a descompressão. Os efeitos das misturas variaram, mas o hélio acabou sendo uma surpresa especial, conforme o astronauta que virou aquanauta Scott Carpenter demonstrou com alegria. O humor e a coragem de aquanautas como estes escondiam os perigos à espreita nas profundezas. Fora do Sealab 3, em 1969, a 182 metros, houve um desastre. Carregando o corpo já inconsciente de seu amigo, Art leva Barry até a escada da estação de mergulho. Em seguida, ele tenta desesperadamente lhe dar um pouco de ar através do equipamento usado em emergências como esta. Agarrando o Barry, ele se dirige à cápsula atrás de ajuda. Mas seus esforços heróicos e o de seus colegas foram em vão. Cannon foi declarado morto ao chegar ao deck da câmara de descompressão. A morte foi causada por um defeito no equipamento de inalação. Nas 4 décadas de experimentos em ambientes subaquáticos, houve 3 fatalidades, nenhuma causada pelo hábitat. E até hoje, pelo menos 17 países fizeram experiências com dezenas de laboratórios de pesquisa sob a água. O diretor do Aquarius, Steven Miller, conhece os riscos que esses mergulhadores enfrentam. Fazemos umas 8 ou 10 missões por ano e sempre nos 10 dias de cada missão, eu penso naqueles aquanautas debaixo d'água quando me deito à noite. As coisas com que me preocupo durante as missões são: será que os geradores e os compressores estão funcionando? Os cientistas estão se saindo bem? Temos sistemas extras e se tudo falhar, se aquela boia na superfície se desgarrar, temos um estoque de ar suficiente e bastante energia extra para manter a vida lá embaixo durante 5 dias, além de uma descompressão completa. Lançado em 1986, o Aquarius está se aproximando do recorde por ser o mais duradouro e mais bem-sucedido desses experimentos em ambiente terrestre. Com o apoio da Administração Atmosférica e Oceânica Nacional, NOAA, atualmente ele é o único laboratório subaquático em operação contínua. Embora a tecnologia tenha melhorado muito, a comida continua a mesma. Tá ruim? Tem cheiro de atum. Você vai ter problemas. Não cheira atum. Felizmente, o paladar diminui quando se vive sob pressão. Boa sorte, Sarah. Minha nossa! Está meio empelotada. Veja mais de perto. Meio empelotada e desagradável. Isso devia ser uma sopa creme de champignon, mas o melhor que eu posso fazer nessa altura é adicionar um pouco de patê de queijo da NASA. Que coisa horrível, cara. Isso aí não vai melhorar, não. Acho que não. O que você acha? O bom do micro-ondas é que podemos converter quimicamente a comida se for bem cozida.
No terceiro dia da missão, enquanto os aquanautas estão brigando com o cardápio, a equipe de apoio chega para verificar as armadilhas de larvas de corais. Este é um grande momento para nós. É quando vamos descobrir se há larvas naquelas armadilhas. É meio estressante e tomara que estejam lá, mas não vai ser o fim do mundo se não houver larva nenhuma. E eu sei disso. Há 50% de chance. Talvez haja larvas, talvez não. Os mergulhadores usam máscaras especiais projetadas para permitir a comunicação com a superfície e com as câmeras que filmam a experiência. Isso é muito legal. 1, 2, 3 sujeitinhos no tubo. O tubo contém uma carga preciosa que será levada à superfície para estudos. Cada coral que contém larvas fica marcado para que os cientistas possam identificar de qual armadilha as larvas vieram. Temos outro coral aqui e isso é muito emocionante. Há larvas aqui dentro. Temos larvas. Isso é muito bom. Estão todas aqui na minha sacola. Veja isto, Ruth. Traga aqui, eu quero ver. Excelente. Estão nadando, se movimentando. Estas larvas foram liberadas cedo, estão circulando. Se não as tivéssemos capturado, elas teriam ido parar em algum lugar lá em cima, na superfície da água. Talvez fossem levadas pelas correntes e, após alguns dias, teriam se instalado em algum lugar. Mas foram pegas antes. Os primeiros sinais são bons. As armadilhas parecem ter funcionado, mas agora é preciso examinar as larvas no laboratório. Ainda falta um dia para a lua cheia. A doutora Gates prepara os espécimes para serem examinados sob o microscópio. Medindo de 1 a 2 milímetros, elas ainda nadam livremente usando minúsculas estruturas ao longo do corpo parecidas com cabelo, chamadas cílios. Estamos observando a primeira coleção de larvas que retiramos do Recife esta manhã. Elas têm a forma de um torpedo. E essa cor se deve à zooxanthella, um tipo de alga que vive no interior dos tecidos dos corais e que permite a fotossíntese do Recife. O coral é uma planta e um animal que coexistem num organismo. A doutora Gates usa uma luz ultravioleta para revelar as diferenças que seriam invisíveis a olho nu. O coral precisa das algas que vivem dentro dele para extrair energia e reciclar os nutrientes. As algas precisam do coral como abrigo. As larvas que nadavam livremente acharam um local de que gostaram. Elas se fixam na superfície usando a cabeça e a sua parte anterior, enquanto a parte de trás se transforma na boca. É fantástico, é melhor do que esperávamos. Hoje coletamos mais de 500 larvas e não estamos no período máximo de liberação dessas larvas. Então, creio que toda a equipe está muito entusiasmada com a missão que vai começar amanhã. Mas choveu no dia em que as larvas seriam desovadas. Tempestades vindas do Golfo agitaram o mar e causaram uma forte correnteza. As boas expectativas da equipe, de repente, se tornaram sombrias. Pela primeira vez, Pete Edmonds é forçado a recuar. Estamos vendo nuvens no horizonte. E isso quer dizer que provavelmente teremos vento durante um longo período. Com o mar agitado e uma forte tempestade vindo, eu não acredito que seria muito seguro ficar lá. Tudo indica que o tempo vai piorar. A equipe fica presa num jogo de espera. O tempo ruim põe sob pressão o Recife e a tripulação do Aquarius.
O pessoal está meio inquieto hoje porque não pode sair. Não dá. A água está turva e tem muito peixe estranho nadando perto do hábitat. Ficamos aqui apreensivos com aquelas ondas enormes lá em cima. Alô, Aquários? Oi, ouve, é a Ruth. Oi, como vai? Muito bem, e você? Não pegamos nenhuma larva ontem à noite. Nada mesmo. Já são 2 noites seguidas e acho que vai ser difícil com o mar agitado. Ainda conseguimos ver algumas larvas surgindo, mas a visibilidade está ruim. Desconfio que ficaremos aqui, mas temos bastante trabalho para fazer. Pelo menos temos os dados. O que eles significam já é uma outra questão. Tudo bem, manteremos contato. Foi bom falar com você. E não saia daí, hein? Não, vamos esperar aqui mesmo. Está bem, até logo. Até mais, tchau. Tchau. O e-mail e a ligação ocasional de casa aliviam o isolamento. Conseguimos falar com várias pessoas ontem à noite e foi bom. Eu falei com a minha família. Foi legal, as pessoas se empolgaram por falarem conosco embaixo d'água. Oh, meu Deus, ligaram do fundo do mar. Foi meio futurista, porque estávamos ao telefone e olhávamos para a câmera. E o pessoal lá de casa podia ver a gente enquanto conversávamos. Foi muito mais interativo que qualquer outra ligação que já recebemos. A única coisa que resta à tripulação é o seu senso de humor. E até isso pode ser uma ilusão. Precisa filmar esse troço que a Sarah está comendo. O que é que ela está A deliciosa comida da NASA. Esta é a comida da NASA? Como se sente após saborear a comida da NASA? Como uma astronauta. Como uma astronauta? Nossa! Está tudo legal. Outra consequência da permanência nas profundezas sob grande pressão é conhecida como efeito Martini, ou entusiasmo das profundezas. Os mergulhadores o descrevem como pilequinho de cerveja, mas quando se lembram de serem mais científicos, o chamam de narcose do nitrogênio. Respirar o ar nessa densidade causa narcose do nitrogênio, que é meio parecida com aquela sensação ligeiramente agradável de quando se bebe álcool. Então, qualquer desvio que as pessoas tenham na personalidade pode ficar mais acentuado. As lembranças de seu mentor Jacques Cousteau, de repente, assumem uma nova ênfase, se não um significado extra. Ele atira o arpão com toda a força. O tubarão investe igual a nós. Veja isto. É como estou aqui, está vendo? Ele investe com toda a força sobre nós. Não nos sentimos assim, tão entorpecidos. Cansado dos efeitos do torpor, Josh vai dormir, enquanto uma segunda equipe assume o trabalho no Recife. Normalmente seria um mergulho bem complicado, mas é como um passeio no quarteirão de casa. Vamos lá. Tudo bem? Obrigado. Os mergulhadores iluminam o palco para o segundo ato no mar, à noite. A hora em que um novo elenco de personagens surge para encenar o drama da vida e da morte nas profundezas. Os aquanautas trabalham perto das linhas de excursão do Aquarius. Eles poderiam ficar desorientados no escuro e se perder. A noite dá a Olve a oportunidade de usar uma nova e importante ferramenta para estudar os corais. Ele considera seu modulador de amplitude de $13 mil um dispositivo de jornada nas estrelas. Apelidado de Pan, é um instrumento poderoso.
A luz brilhante ilumina rapidamente o coral sem prejudicá-lo, e ele consegue estudar quão bem os corais estão produzindo sua própria energia. O PAN mede a eficiência com que as algas simbióticas transformam a luz em alimento. É uma avaliação simples e precisa de sua saúde, uma forma de determinar o nível de estresse que afeta os corais. Estamos bem animados porque normalmente não temos muito tempo, mas nessa missão dispomos de até 6 horas lá no fundo com esse instrumento. Os mergulhadores procuram novas respostas usando diferentes tonalidades de luz azul para iluminar o Recife. Isso pode solucionar outro grande mistério dos corais que envolve a fluorescência que eles produzem. O cenário marrom do Recife exibe um show de luz após o escurecer. A fluorescência se dá quando uma molécula absorve um fóton. Mas, em vez de devolvê-lo como uma cor, por exemplo, ela absorve a energia e depois torna a fluorescê-la, ou seja, torna a emitir o fóton numa extensão de onda ligeiramente mais longa. A cor entra azul e sai verde. Nos corais há uma grande variedade dessas moléculas. A luz se torna a assinatura do coral e pode ser usada para encontrar novas formações e, quem sabe, até mesmo corais que ainda precisam ser estudados. Uma das coisas que poderemos fazer com a fluorescência é talvez dar às espécies cores específicas de assinaturas. Manipulando o filtro na máscara, além da lanterna, podemos chegar a um ponto em que, nesta paisagem marrom, conseguimos identificar espécies muito pequenas que, de outra forma, passariam despercebidas. Imersos durante 10 dias, os aquanautas relutam em retornar da sua última missão de mergulho. Na manhã seguinte, começam o ritual da volta. Ao subir, é muito importante que se mantenham ligados àquela linha, está bem? Um ritual que apresenta o momento de maior perigo à equipe. É bem devagar. A missão termina com um período de descompressão que dura umas 18 horas. E durante esse período de 18 horas, os aquanautas ficam trancados no hábitat. A pressão no interior é lentamente reduzida e, embora o hábitat permaneça no leito do mar, a pressão interna diminui até se igualar à pressão da superfície. Na primeira hora e 10 minutos, ficaremos deitados nos nossos beliches, respirando 100% oxigênio durante 3 períodos de 20 minutos, com um intervalo de 5 minutos entre eles. E depois, eu, o Mark e os outros membros da tripulação nos revezaremos no controle da descompressão. Temos que fazer umas paradas durante algumas vezes, num período de 16 horas e meia. Esse período de tempo é algo que nos preocupa demais. É um período em que você pode ter problemas, é uma área de alto risco e as pessoas podem ter uma bolha, um princípio de embolia gasosa que pode exigir tratamento na água ou lá na superfície. 17. O tempo está bom para o encontro matinal na superfície. 0911. 0911. Entendido, 0911. Manter o curso. Esse foi um dos pontos altos da minha vida. Ir ao Recife, retornar, comer alguma coisa e depois ficar sentado observando o ecossistema. Foi incrível. Viver no fundo do mar foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Foi inacreditável. Eu quis muito fazer isso desde o momento em que descobri que teria chance. E correspondeu às minhas expectativas. Para mim foi uma experiência singular. É incrível viver embaixo d'água durante 10 dias. Eu achei ótimo, mas é bom voltar a ver o sol. Ficar longe das experiências rotineiras durante 10 dias me fez ver como a superfície do planeta é maravilhosa. O mar é lindo, mas nada é melhor que sentir o sol na pele, o ar fresco nas narinas e a visão do céu.
Adoro o céu! Foi como renascer do oceano. Lá estava eu, meio despido e todo molhado no barco, me sentindo como um recém-nascido. Aí comecei a pensar em cerveja e alface. Oi, Mark. Foi ótimo. Obrigado, cara. Obrigado, amigo. Olha, foi um prazer. Valeu. Até logo. O prazer foi meu. É bom voltar para casa. Terra firme. Apesar do atraso na liberação das larvas por causa do mau tempo, os cientistas encontraram alguns indícios de que as novas larvas de corais estavam sobrevivendo e iriam colonizar o Recife. Mas também precisaram rever velhas teorias. Já se acreditou que as águas mais profundas ofereciam alguma proteção aos corais em relação aos efeitos do aquecimento global. Mas isso pode não ser verdade. Como acontece com todas as buscas científicas, novas respostas estimulam novas perguntas. Mais dedicada e determinada que nunca, essa equipe retornará à Flórida no ano que vem para continuar seu trabalho. Foi muito bom. Adoro todos vocês. A percepção de que o mar os modificara para sempre tomou conta da equipe de novos aquanautas. Como um veterano em mergulhos em recifes de coral, acho que estava me tornando presunçoso, achando que talvez soubesse tudo e não tivesse muito o que descobrir. Mas estar lá no Recife, observando e fazendo parte daquele ecossistema, de certa forma me ensinou que eu preciso voltar lá e continuar observando, porque há muito mais o que descobrir lá embaixo. Versão brasileira, VPN Santos.